Olá, eu sou a Neila Chamas, sou a CEO da ETC Just Group e hoje estamos aqui em mais um episódio do nosso podcast Negócios Sem Fronteiras. E a nossa convidada de hoje é a Letícia, responsável pela ETC Florianópolis. Letícia, seja muito bem-vinda para o nosso bate-papo. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre você, né, e sobre o seu trajeto até chegar, né, como franqueada da ETC. Show. Se apresente, fale um pouquinho aí da sua vida. Legal. Então, meu nome é Letícia, eu vou tocar a ETC Floripa, né? Então, até chegar aqui, eu tenho 25 anos também, né? Sou de São Paulo, mas moro em Floripa e até já aproveitando, né, contar a história de como eu cheguei na ETC. Eu sempre amei língua, fui aprender o idioma inglês. Comecei, tinha 11 anos de idade e sempre quis dar aula também. Então, eu foquei nisso durante muito tempo. Depois, quando eu terminei o curso, eu fiz um curso, fui já dar aula, só que faltava aquele a mais, né? Aquela experiência, tem que ter aquela coisa fora, tem que ter essa vivência. Então, eu escolhi Canadá, sempre foi meu sonho. Fui fazer intercâmbio, eu tinha 17 anos. Fiquei 6 meses lá, fiquei em Toronto e Vancouver. Em Toronto eu fiz o curso de idiomas mesmo, geral. E em Vancouver eu fui para uma experiência mais college, né? Que era o que eu já tinha o background no Brasil, já dava aula de inglês. Eu falei, bom, vai ser uma coisa legal, uma coisa bacana de se fazer. E aí eu fui, fiquei mais 3 meses, né? No todo fiquei 6 meses, quase 7 meses. Quando eu voltei, falei, bom, quero uma coisa muito parecida no Brasil, porque Vancouver é maravilhoso, assim, é praia, é uma coisa mais, uma pegada mais natureza, montanha. Então, assim, queria algo parecido no Brasil. Vou para Floripa. Me formei em economia em Floripa, fiz a universidade pública de lá, a estadual. E eu sempre quis empreender, né? Até porque é o que é incentivado lá na universidade, né? Na que eu fiz. Tem uma mentalidade muito de empreendedorismo mesmo. Então, nada melhor do que fazer isso com algo que eu já tinha experiência, que já juntava também uma coisa que eu sempre quis. E aí foi assim que eu achei a ETC, né? E assim, Pesquisando, botou lá no Google, como foi? exatamente. Então, e aí agora a história do porquê ETC, né? Lá em Floripa é um público que tem, assim, muita vontade de fazer intercâmbio. E é já um lugar que tem bastante, né, agência. Então, você tem que ter, primeiro, um diferencial, né? E tem que ser algo uma franquia que não estava lá. Então, a ETC, a gente vai chegar no Sul agora, com a unidade de Floripa. O que vai ser um diferencial é o atendimento, né, focado totalmente no cliente. Eu acho que a jornada, por ser muito personalizado, você vai conseguir, assim, entender o que o cliente realmente quer. Não vai ser linha de produção, vai ser para você. A gente vai conversar, a gente vai cuidar de todo o seu processo antes, durante, depois. Então, isso que é o diferencial da ETC. Então, por isso a ETC. E aí você escolheu pela ETC e começou já a trabalhar, né? Você já está aí prestes a abrir mesmo, né? E Sim. esse primeiro início está sendo desafiador para você? Porque a gente ainda está na parte teórica Exatamente. do intercâmbio e prática de abertura de negócio, né? Sim, e agora exatamente, né, esses dois caminhos, porque você, primeiro, tem muita vontade de empreender, então eu sempre tive esse background ali de financeiro, de já entender ali como que vai ser um pouco da administração, mas é muito burocrático, e tem a parte técnica, porque apesar de você ter vivido, ter experiência, ter ido para o Canadá, ter ficado lá, ter feito o intercâmbio, vivenciado na pele, é diferente, né, de você recomendar para as outras pessoas. A parte de trás, né? Exatamente. Então você tem que entender muito bem o que as pessoas querem, você vai ter que, na ponta da língua, ter ali as melhores escolas dos lugares, dos principais destinos. O que eu imagino que para Floripa vai ser ali Austrália, Canadá, Estados Unidos. É muito focado também no inglês, talvez o espanhol, porque é um lugar que por ser ali parte do sul, tem bastante gente da América do Sul, né? Vem para morar, então acaba que as pessoas têm o interesse de aprender esse outro idioma, mas está sendo assim bem desafiador e muita informação.
né? Porque apesar de você achar que, não, é alguma coisa que eu já sei, vai ser tranquilo, não. Tá tudo muito mudando, né? Inclusive a gente teve recentemente, algumas mudanças, né? E vão continuar E vão tendo, continuar porque tendo. é o mundo, a gente está lidando com países diferentes, né? Com, às vezes, continentes, decisões dos continentes, do país. E realmente é um perfil de franqueado que a gente busca que esteja realmente que seja adaptável. Porque a gente, não só o mercado como um todo, né? Né, as gerações vão chegando, vão sendo diferentes, mas a gente ainda depende dos outros países, né? Então, assim, a gente precisa se adaptar, né? Teve um problema em um país, né? E o bom da gente trabalhar com diversos países é isso. Teve um problema com um país, a gente consegue migrar para outro e tal, mas a gente tem que estar atento, a gente tem que dar informação correta, né, e rápida, porque a gente precisa de fato estar antenado com todas essas informações. Então, o perfil que a gente buscava, né, e que a gente viu em você é isso: responsabilidade, adaptabilidade, não ter medo, né, de mudanças, até porque a gente vai sofrer mudanças no longo aí né, do tempo que a gente vai estar juntos, seja externo, seja interno, e a gente precisa estar, né, nessa pegada mesmo, de se adaptar. E você teve esses momentos práticos, né? Você foi para o Canadá, você teve que se adaptar lá. Você não ficou lá relutando, Sim. querendo ser brasileira lá no Canadá, né? Você teve essa vivência. E voltou para o Brasil, você mudou de novo, né? Para outra cidade. Exatamente. Então, esse é um perfil muito forte, né? Que a gente busca e que a gente valoriza e que a gente realmente aceita. E a gente faz essa troca, né? Além da questão do perfil, do nosso perfil técnico, vamos dizer assim, que a gente busca, a gente também tem a avaliação com relação à cultura, né, os valores, para a gente comungar. Então, como você falou, na ETC a gente tem um atendimento mais personalizado. A gente busca pessoas que valorizem isso, não simplesmente fazer uma venda e depois esquecer o cliente, né, e falar, não, resolvam. Não, Só um número, né? Só um número dentro, né, da empresa. Então, a gente gosta de entender o antes, né, traçar o projeto e depois. Então, quando a gente fala de franquia, claro que vão ter coisas que são são padrões a serem seguidos, né, e a gente tem cada vez mais ferramentas que a gente está desenvolvendo para a gente ter o fluxo, né, para ser cumprido. Mas essa característica humana, né, de paixão mesmo e de comprometimento para fazer a coisa acontecer da melhor forma, a gente não consegue isso de forma tecnológica, né? Então vão ser sempre através das pessoas. E aí você está vindo, né, para coroar esse novo ciclo, né, de franqueados que a gente está recomeçando, e a gente está muito otimista, assim, né, de que vai ser uma aposta né, muito assertiva, principalmente porque você, apesar da pouca idade, né, 25 anos, a gente sabe que, né, ainda está, né, numa idade aí relativamente nova, né, ainda mais hoje em dia que as pessoas estão vivendo tanto tempo. Mas com esse perfil, com esses valores, que são coisas, né, que são criadas na pessoa, e que isso a gente é difícil de tirar, né, de trocar. Então, e como é que você está vendo aí o mercado de intercâmbio para os próximos 5, 10 anos? Você vê, como é que você vê conversando com as pessoas, apesar de você ainda não estar na prática, Sim, né? não, mas você conversa com todo mundo, né? Sobre isso agora, né? Exatamente. E as pessoas têm curiosidade, né? É incrível como, mesmo às vezes assim, eu não tenho tempo, trabalho demais, mas dá para encaixar, dá para fazer nas minhas férias pelo menos 4 semanas, um mês. Então, assim, tem um interesse. As pessoas às vezes estão preocupadas que, porque agora com tudo online, talvez a gente não precise mais ir estudar. Não, a experiência que você vai ter, a vivência que você vai ter não é a mesma coisa. Então, quando você vai para um lugar, claro que você está preocupado em aprender o idioma, mas você também quer ter vivências, né? Isso é super importante. Inclusive, quando eu converso com as pessoas, né, o perfil delas é profissionais já ou universitários, ou seja, que vão entrar no mercado de trabalho ou já estão no mercado de trabalho e precisam ter o idioma, né? Seja o inglês, seja algum outro, como ferramenta, mas também precisam ter essa experiência até por um cargo, porque traz uma inteligência emocional,
traz uma experiência que fazer online não vai te agregar. Então, assim, nos próximos 5, 10 anos, vai continuar tendo demanda e tendo interesse para ir para fora, né? A tecnologia está abraçando muitas novas frentes, né? Sim. E a gente vê aí aplicativos, né, que automaticamente já faz a tradução e tal. Mas realmente a essência do nosso negócio não é o idioma, né? É a experiência como um todo, né? É cultural, é linguístico, é relacionamento, né? A gente no podcast que a gente conversou com o Paulo, ele fala muito do intercâmbio. Paulo já tem, né, 20 anos aí de intercâmbio. Ele fala que é um autoconhecimento o intercâmbio, né? É um momento de você estar sozinho, né, num ambiente externo totalmente novo. Então é onde você consegue tirar algumas forças ali e, de fato, no sofrimento, porque tem momentos de sofrimento, né, de você se autoconhecer mesmo e você conseguir, né, melhorar e avançar em várias frentes. Então, eu também enxergo dessa forma. Eu acho que o mercado de intercâmbio ele só tende a crescer. E isso a gente vê, se a gente fizer um retrato de 20 anos atrás, quando eu comecei, por exemplo, o intercâmbio era exclusivamente o quê? High school, um curso de idioma. Alguns destinos. Poucos destinos, né? Estados Unidos, Inglaterra, Austrália, no máximo. Hoje em dia a gente fala de destinos como Coreia do Sul, Japão, Dubai, Malta, que hoje você fala às vezes Malta, as pessoas não sabem nem onde é que fica, né? A gente fala hoje de programas de 5 anos de idade até 90 anos de idade, porque a gente tem programas para pais e filhos e temos programas para pessoas acima de 50 anos, né? Que são públicos totalmente diferentes, perfis diferentes, né? Realidades totalmente, cuidados diferentes. Então, ampliou-se muito nos últimos anos e a tendência cada vez mais também, né, crescer. Então, pela maturidade do nosso país, né, às vezes, por exemplo, tem países que a gente vê que o curso do idioma não é tão importante, eles estão muito mais no higher education, né, numa coisa mais para frente, porque praticamente todo mundo já está falando inglês, né, naquele país. Então, claro que a gente vai levar ainda muito tempo para isso, até porque já tem pesquisas, né, que comprovam que 3% da população brasileira fala de verdade fluente, fato, né? Quer dizer, fluente não, porque fluente tem que morar no lugar, nascer no lugar, né, e morar, mas assim, que falam, tem um nível avançado de inglês. Então, a gente tem um país ainda muito carente, né, do idioma. E aí, tem opção de estudar no Brasil? Tem, inúmeras ótimas escolas, né, diferentes programas e tudo, mas quando a gente fala do intercâmbio, ele é muito mais do que isso, né? É você ter uma visão do mundo diferente, inclusive ter a questão a gente está num mundo agora sem fronteiras, né? Então, eu muito também mais globalizado, né? Muito mais. Então, por isso que eu concordo que também não é algo que vai regredir, pelo contrário, as pessoas vão ter cada vez mais essa mentalidade. Agora, claro, a forma como vai se relacionar com o cliente, tudo isso vai mudando, sim, como já veio mudando durante muito tempo. E assim, a gente fica muito no inglês, mas apesar de, depois que saturar, que ainda vai demorar um tempo, né? As pessoas... Tem outros idiomas, né? A pessoa pode se interessar por um espanhol, francês, italiano, enfim. E ter a vivência do intercâmbio, né? Ter a experiência. Então, assim, possibilidades e o leque não vai faltar. Porque mais e mais, né? Não, isso você falou uma coisa certa. Por exemplo, hoje a gente vê, pelo menos no mercado de São Paulo, uma grande quantidade de escolas bilíngue, né? Exatamente. E aí, a geração dos adolescentes, eles estão indo para quê? Para fazer curso na Espanha, para fazer curso na França, o programa de férias ali, né? Nas suas férias escolares. Então, a gente começa a entender que existe uma necessidade de um terceiro idioma, né? Quarto, às vezes. E às vezes... E a gente também tem visto muito o mesmo cliente fazendo alguns programas, entendeu? Ele antigamente era um da vida, né? Hoje em dia não. Isso, né? Era o sonho da vida e fez um e acabou. E também é maturidade econômica, né? Sim. Que vai chegando, a gente vai tendo um poder aquisitivo melhor e as pessoas vão assim... Eu vou uma vez, eu vivi aquilo, eu posso viver de novo, né? O que é maravilhoso também.
E voltando lá na sua experiência no Canadá, o que é que você mais te transformou, assim? O que é que você... A forma como era a Letícia antes e o que é que você acha que a Letícia voltou dessa experiência? Assim, o principal foi eu me virar sozinha, ter a inteligência emocional, porque sempre a gente acha que a gente é maduro, né? Principalmente No na adolescente. adolescência. Mas isso nunca foi posto realmente à prova, né? Quando você chega lá, pelo menos na minha experiência, que foi com a idade que eu fui, eu me vi assim, realmente eu tenho que resolver os meus problemas, eu tenho que encontrar aqui as minhas soluções. Talvez eu não vou entender de primeira tudo, mas eu tenho que continuar tentando, eu vou para a escola, eu vou estudar. Então, assim, aí sim, de verdade, eu vi que eu tinha muito ainda a me desenvolver. Foi aí que eu tive coragem de falar assim, eu quero mudar, eu quero voltar para o Brasil, eu quero ir para um lugar mais seguro. Eu vou estar longe da minha família, mas mesmo assim eu consigo fazer isso. Eu vou estudar, eu vou ter uma outra rede de apoio ali, eu vou encontrar novos amigos, novas amizades. Eu fiz amigos que eu tenho até hoje, de todo lugar do mundo. Então, assim... Ainda tem contato com ainda eles? tenho contato, ainda tenho contato com a família, inclusive, que eu fiquei que em demais. Vancouver. Então, assim, são coisas que talvez se eu tivesse ficado no Brasil eu não teria percebido sobre mim mesma. Essa coisa de se adaptar, de ir para traçar um plano, ter um foco e fazer aquilo acontecer. Então, assim, quando eu cheguei no Canadá, não foi fácil, não vou mentir. Fiquei triste um pouquinho, foi um baque, me sentia sozinha, me perguntava se era realmente aquilo que eu queria, e era. Então, assim, eu continuei, encontrei soluções e hoje eu vejo que tem oportunidades que eu passei na minha vida, até profissional, até chegar aqui, que eu não teria se eu não tivesse essa experiência. Essa parte. Intercâmbio é isso, né? É vida real, né? Altos e baixos, sentimentalmente, da rotina, né? Exato. E o bom é isso, né? Quando você volta, né, para casa e olha para trás e fala, nossa, superei tudo aquilo, conquistei tudo aquilo. E valeu super a pena. E valeu super a pena, né? E eu espero que sua jornada com a ETC Florianópolis seja assim também, né? De muito sucesso. E vamos estar, claro, sempre, né, juntos aí para trilhar essa nova oportunidade, mas é isso, e ajudar a transformar muitas vidas. Exatamente isso né? que eu ia falar. Eu acho que é o ponto crucial, né? É mudar e transformar a vida das pessoas o máximo possível, né? Entender o que elas precisam e participar dessa jornada. Então, Até isso o que é final, gratificante também, né? As pessoas... Por exemplo, para mim eu não tive uma experiência tão legal com relação ao acompanhamento. O que eu quero que seja diferente para o meu cliente. Porque tenho certeza que a pessoa, depois que ela passar aquela experiência, ela vai lembrar, assim, ó, foi a Letícia que fez meu intercâmbio, então... Exatamente, porque é um momento muito importante da vida, né? Então, nós fazemos parte de um dos momentos mais importantes da vida. Falam que é o casamento, né? Filho e o intercâmbio. Ela tá ali entre as compra de apartamento, deve ser também, mas é uma das decisões mais... Muda muito a vida da pessoa, né? Mas é uma decisão grande, né, na vida da pessoa. Então, a gente tem que ter muita responsabilidade, comprometimento, né, de fazer aquilo tudo transformar. Isso aí. Mais alguma coisa que você gostaria de compartilhar com os nossos ouvintes? Acho que é isso. Coragem, né? Quem exatamente. quiser. Quais são as dicas assim que você daria para quem está buscando uma franquia, independente de ser de intercâmbio, né, e tal? Quem quer empreender, assim, e principalmente quem tem pouca idade e quer empreender, faça. Mesmo que esteja com medo, ache que vai ser muito burocrático, meu Deus, eu posso... pode não dar certo, faça. Mas de forma planejada, né? Exatamente. Porque você foi uma pessoa que planejou tudo certinho, Sim, né? só não chega e vai... se joga, exatamente, claro, com planejamento, com pesquisa, com entendimento, escolha pessoas ótimas também para estar com você, e faça boas escolhas, mas faça. Acredite, né? Exatamente. É isso aí. Obrigada. Bom, por hoje é só. Mas não se esqueçam que temos vários episódios falando sobre negócios principalmente de intercâmbio. Quiser saber mais, só seguir aqui no nosso canal e acompanhar as nossas publicações. Um abraço!